O Brasil registrou 2.693 mortes por Covid-19 no último dia. Desde o início da pandemia, já morreram 477.307 pessoas. A tendência é de estabilidade. E receberam a primeira dose da vacina 24,06% da população brasileira e a segunda dose 11%. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, compareceu nesta segunda-feira, pela segunda vez, à CPI da Covid. Os senadores questionaram a falta de autonomia à frente do Ministério, a posição em favor da realização da Copa América, a promessa de vacinação da população brasileira até o final do ano, a não eficácia da cloroquina, a falta de epidemiologistas em cargos-chave no Ministério para conter a pandemia, a bula da vacina da Pfizer, dúvidas sobre a Coronavac, a blindagem ao presidente Bolsonaro, entre tantos outros temas. E a gente aqui vai repercutir alguns deles e também sobre o momento atual da pandemia com Marcos Boulos, ele que é médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina da USP. Olá, Marcos Boulos, é um prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, obrigado, é um prazer também estar aí com vocês. Bom, professor, vamos começar aqui a nossa conversa sobre a vacinação, já que hoje é o Dia Nacional da Imunização. O ministro da Saúde prometeu que até o final do ano todas as pessoas com mais de 18 anos serão vacinadas contra a Covid, um total aí, segundo ele, de 160 milhões de pessoas, o que foi retrucado também por vários senadores, como Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, Eduardo Braga, por causa do ritmo lento da vacinação. Chegaram a dizer até que a vacinação só vai estar completa em fevereiro de 2024. O ministro afirmou que ainda pairam dúvidas sobre a Coronavac, ele está preferindo comprar a Butanvac. Quais as dificuldades, na sua opinião, professor, que o ministro terá para cumprir essa promessa e a dúvida dele também em relação à Coronavac? Primeiro, com relação à dificuldade e à disponibilidade de vacina. Do jeito que nós estamos com a vacinação, nós não vamos chegar nunca no fim do ano a vacinar esse grupo que ele está priorizando, né? É necessário ter vacina. Então, precisa comprar mais vacinas, obviamente, só vacinas produzidas no Brasil, que são tanto a Coronavac como a da AstraZeneca, elas são insuficientes para atingir essa meta que ele está propondo. Então, precisa comprar muito mais vacinas. Eu ouvi aí dizer que ele está comprando da Moderna 100 milhões de doses, aí pode ser que você tenha condições de tentar vacinar, se houver logística para todo mundo nesse momento. Quer dizer que nós estamos já no mês de junho, né? Quer dizer que nós temos meio ano para 6 meses para chegar lá. Eu estou achando difícil atingir essa meta, mas tomara que ele tenha razão e consiga fazer isso, né? Com relação às dúvidas da Coronavac, não existem dúvidas. Nós sabemos exatamente o que se propõe a vacina é de primeira geração. Toda a vacina de primeira geração, ela imuniza um pouco menos, mas é bastante segura. Neste momento, qualquer das vacinas utilizadas, elas têm sua eficácia comprovada, principalmente na prevenção contra casos graves, né? Então, todas elas têm um percentual que pode evoluir para casos graves, partindo desde primeira até terceira geração, mas todas elas têm impacto. Prova é que o número de idosos que morreram diminuiu acentuadamente nos últimos meses porque eles foram vacinados, e a grande maioria com Coronavac. Então, mostrando que tem sua eficácia, sim. Obviamente, não dá para comparar de primeira com terceira geração com relação à eficácia da infecção, da transmissão, mas com relação à gravidade, me parece que ela já está comprovadamente seguro que ela vai fazer, que ela faz efeito, né? Professor, agora falando ainda em vacina, o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Carlos Lula, disse que as 3 milhões de doses da vacina da Janssen, que deve chegar ao Brasil na semana que vem, tem prazo de validade até 27 de junho. O país vai ter aí 10 a 14 dias, 2 semanas, para receber, distribuir, aplicar essas doses. A gente ouviu ontem, professor, mães, ou 2 mães com filhos com deficiência que não recebem o BPC, aquele benefício de prestação continuada. Há um movimento nacional para incluir todas as pessoas com deficiência no plano de vacinação já. E assim que saiu essa notícia, claro, elas me ligaram, né, e sugeriu até que a gente perguntasse, né, para os especialistas como é que vem essa situação também. Não seria o caso dessas vacinas também serem direcionadas às pessoas
com deficiência, já que elas não estão conseguindo a xepa de jeito nenhum, elas reclamaram ontem que não tá na fila lá, porque o governo abriu exatamente, né, para as pessoas com deficiência para adquirirem através da xepa, mas elas estão sentindo muita dificuldade. Não é o caso de abrir para pessoas com deficiência? Como é que você vê, professor? Veja, nós temos uma porção de prioridades que estão relacionadas principalmente à queda da imunidade, né? Que previne mortes, né? Então, fundamentalmente, como eu disse anteriormente, essas vacinas elas não protegem muito contra a infecção, mas sim contra a morte. Então, tem que ser priorizado aqueles que têm mais chance de morrer se pegar a doença. A pessoa apenas com deficiência não tem mais chance de morrer se pegar a doença, né? Obviamente, por questão humanitária, você tem que pegar pessoas com deficiência, como você tem que pegar pessoas moradores de rua, pessoas que têm maior chance de ter contato e que têm mais desnutrição. Então, você tem várias prioridades que a gente precisa estabelecer, principalmente num país tão desigual como o nosso. Mas, eventualmente, para priorizar pessoas com deficiência, você tem outros grupos que precisariam estar no mesmo nível. E eu sei que com falta de vacina está muito difícil chegar em todos esses grupos, né? Nesse momento, eu acho que tem que pegar as pessoas que têm maior chance de desenvolver doença grave, que são aqueles que têm queda de imunidade, né? Perfeito. Professor, aqui no estado de São Paulo, a gente já vê aí, enfim, hospitais com leitos aí ocupados, um índice alto. Está preocupante esse momento, na sua opinião, professor? Está muito preocupante. Nós estamos numa situação dramática e isso não melhorou de maneira importante desde o pico das que a gente chamou de segunda onda, que no fundo nós nunca tivemos fora da primeira onda, só que agravou a primeira onda, né? O que aconteceu, o que as pessoas ficam um pouco mais assim, que o número de mortes diminuiu, mas diminuiu por isso que eu falei, porque idosos estão mais vacinados, então você tem menos idosos morrendo, e os jovens morrem menos mesmo com uma doença que não é tão grave para quem tem imunidade completa. Porém, tem que lembrar que mesmo começaram a morrer mais jovens, porque eles que estão tendo a infecção e estão tendo mais próximos a ficar graves. E o problema do jovem é como ele resiste muito mais, as UTIs ficam lotadas mais tempo com eles lá. Então, nós temos hoje próximo outra vez ao caos das UTIs, caos da assistência médica, e em alguns lugares já passou disso, né? Várias pessoas morrendo por falta de oferta de leitos hospitalares. Obviamente, do jeito que nós estamos, tudo aberto, tudo funciona normalmente, isso vai continuar acontecendo, até que a vacina atinja um nível de proteção que faça com que exista um nível maior de proteção na comunidade, que faça com que atinja o pico e diminua. Provavelmente isso não vai estar tão longe de você mesmo, com essas aberturas todas que estão acontecendo, que você consiga já atingir o platô e começar a reduzir. Mas até lá, nós vamos ter ainda muitas mortes, né? Nós estamos chegando a 500 mil e provavelmente chegaremos a 600 mil ou mais ainda até o segundo semestre. Professor, eu vi uma cena, está circulando aí pelas mídias, pelos WhatsApps da vida, uma advogada que foi multada por um guarda, enfim, municipal em Santos. Ela estava caminhando na praia sem máscara. Então, o policial, a guarda municipal, foi multá-la e ela fez um discurso dizendo que isso é inconstitucional, que ela está na praia, que ela está fazendo caminhada dela, e, enfim, um horror, né, professor? Quer dizer, como é que pode ainda a gente ter pessoas, né, que criticam a ação desse policial e ela mesmo não usando a máscara, cometendo essa infração? O que falar para essas pessoas? Parecia realmente de uma classe alta, parece que ela até, enfim, não mora nem no país, mas de qualquer forma, para os profissionais da saúde, ver uma cena dessas, eu acho que é lamentável, né, professor? É estarrecedor o que nós estamos vendo, né? Eu não acreditava que podia acontecer o que está acontecendo, né? As pessoas não dando a mínima bola para o que está acontecendo com eles e com as pessoas ao seu redor. Estão brincando com a vida como se fosse uma coisa brincadeira. Nós estamos numa guerra sanitária há muito tempo, né? Desde o ano passado estamos numa guerra sanitária e toda a guerra as pessoas ficaram mais restringidas, mais restritas, mais quietas, né? Para evitar que você possa ver transmissão. Você vê, nenhuma guerra de fato matou tanta gente como está matando aqui no Brasil. Então, ou seja, guerra por armas, né? Então, essa doença é uma arma, o vírus é uma arma nesse momento. As pessoas têm que se proteger, têm que evitar, e existem regras que têm que ser seguidas. Se a pessoa não liga para a vida dela, mas tem as pessoas que estão ao redor, ela tem que ter pelo menos um pingo de solidariedade e pensar que ela não é uma pessoa única no mundo.
Então, as regras têm que ser respeitadas. Ainda, eu até fico muito satisfeito de saber que alguém multou alguém por estar sem máscara, porque eu vejo todo mundo andando sem máscara e ninguém fazendo nada. É função mesmo da polícia fazer isso. Eu acho que ele agiu muito bem e ela muito mal, né? Muito bem. Professor, agora sobre Copa América. O ministro Eduardo Marcelo Queiroga defendeu a realização desse evento esportivo, disse que há segurança para o evento, desde que os protocolos sejam seguidos, prevê a testagem dos jogadores estrangeiros, diz que não é um evento de massa e que não representa risco a mais aos participantes. O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal, que marcou sessão extraordinária agora nessa quinta-feira, para decidir pela realização ou não da Copa América. Qual que é a sua opinião em relação a esse posicionamento do ministro Queiroga? Não, ele tá equivocado. Ele está equivocado, absolutamente equivocado. Qualquer sinalização que a vida está normal peca contra o que está acontecendo hoje. Nós estamos num estado de exceção, como eu disse, numa guerra sanitária. Estado de exceção, as pessoas têm que ficar quietas, não podem mostrar que o mundo está normal, que já está tudo errado, você está aberto tudo aqui nesse momento que nós estamos tendo jogo mesmo aqui no Campeonato Brasileiro, dos outros campeonatos. Não é momento de você achar que está tudo normal. E mais ainda, vão vir para cá pessoas que vão ficar próximas ao mês e não vão ficar restritas no hotel. Não é só entre os jogadores, vão estar circulando e provavelmente com cepas distintas que tem nos países deles que eles vão trazer para cá. E isso pode explodir de uma maneira importante. Não deveria acontecer a Copa América. Claramente não deveria acontecer. Tanto é que países em situações até melhores que nós não aceitaram a Copa América, né? E não sei por quê. Bom, eu sei por que aceita, porque o nosso presidente negacionista aceita tudo. Para ele tem que estar tudo aberto e tudo. As pessoas podem morrer, que isso não atrapalha. O que atrapalha é a perda da economia. Então, isso é uma situação dramática que nós estamos vivendo no país nessa gestão. Professora, sobre o nome da epidemiologista Luana Araújo, né, que foi vetado para a Secretaria de Enfrentamento à Covid-19, o ministro disse que a decisão do veto ao nome da profissional foi dele mesmo. E, aliás, Queiroga disse que não tem ninguém nesse cargo que deve anunciar um nome até o final da semana, né, e que não há epidemiologistas no Ministério da Saúde, né, pelo menos ali em cargos-chave. Isso foi questionado demais durante a CPI ontem. Como é que, enfim, você vê, professor, essa falta, né, de um profissional tão importante, tão estratégico nesse momento da pandemia, epidemiologista? Cá entre nós, não devia ter cardiologista, e sim epidemiologista no Ministério da Saúde, porque é esses que entendem do que acontece, né, dentro do processo e sabem, por exemplo, projetos para a saúde pública de modo geral. O cardiologista não entende nada disso, né? Mas por questão política tem um cardiologista comandando e não pôs a infectologista ou epidemiologista que estaria do lado dele, que ele convidou e depois vetou. Não sei por quê. Ele está dizendo que foi uma decisão dele, mas ele que convidou, né? Então, de qualquer jeito, obviamente, como aconteceu nos ministros anteriores, quem está mandando é o presidente diretamente, ou o grupo que é assessorado dele, ou esse gabinete paralelo, que eu nunca vi acontecer isso, mas que está acontecendo por pessoas absolutamente, alguns deles absolutamente incompetentes para o cargo. Verdade, estou falando, né, em relação a um cardiologista, né, que está no comando, mas já tivemos aí o general, né, o Pazuello também, que nem da área médica era, né? Agora, o fato do Bolsonaro não usar máscara, aglomerar, também foi um ponto bastante questionado na CPI, né? O Omar Aziz, o presidente da CPI, disse que se o ministro da Saúde não consegue convencer nem o presidente da República sobre os cuidados com o uso da máscara, distanciamento social, como é que vai convencer outras pessoas? De fato, isso prejudica assim, bastante o controle da pandemia, na sua opinião, professor? Obviamente que sim. O nosso país é o pior país no controle da epidemia do mundo. Do mundo. Por quê? Porque existe, quando você tem uma guerra ou uma doença como essa, uma epidemia, você tem que normatizar o processo que vem do Ministério para todos os estados, com protocolos, com organização, com a previsão de compra de vacinas, de insumos para trabalhar, para a questão da UTI, oxigênio, tudo isso vem do Ministério, vem do governo federal e organizando os estados. Quando o governo federal é contra, não só não organiza, ele é contra, os estados cada um faz por sua conta e fica essa bagunça que nós estamos vendo. Cada um faz de um jeito e nunca dá certo. Um abre, outro fecha, um vai de um lado para o outro, ou seja, uma desorganização motivada por uma falta de liderança. As pessoas que negam que existe a doença, até no começo, nem falou, isso não existe, isso é uma gripezinha que vai passar. E que não dá bola para o processo, para a morte das pessoas, isso é uma coisa dramática. Eu não acreditava que isso pudesse acontecer.
cá entre nós, eu não sou mais jovem, eu sou, aliás, já idoso há um tempão já, e sou médico há quase 50 anos, trabalhando na medicina dentro do processo. Eu nunca vi coisa igual. A epidemia como está e as pessoas negacionistas desse jeito. Eu nunca vi. As pessoas não ligam para a vida. Que nem brincar de roleta russa. Uma hora a bala pega. E como nós estamos vendo quase 500 mil mortes, as pessoas não dão bola. Vamos fazer Copa América, vamos abrir as pessoas, o dancing, as pessoas vão para bagunça, praia, todo mundo lá sem máscara. Pô, o que está brincando? Né? Então, assim é muito difícil. O desestímulo que está causando a todos nós, de um modo geral, que pensam um pouquinho, que tem amor à vida, que tem amor ao próximo, é dramático. E as pessoas se dizem religiosas, apoiadas por religiosos, e não ligam para a vida e para a saúde, para Deus, para nada. Né? Bem lembrado, professor, muito bem lembrado. E o principal mandatário do país dando mau exemplo, aí o caos está formado, né, professor? É verdade, misturam política com saúde, né? Não tem jeito. Exato. Professor, muitíssimo obrigada aqui por sua participação, sempre tão eficiente. Muito obrigada e até uma próxima. Prazer estar com vocês, até uma próxima. Então. Até mais. Falamos aqui com Marcos Boulos, médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina da USP. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.